Olá, pessoal. Gostaria de pedir a atenção de todos para dois projetos que atingem diretamente os servidores do município. Um já virou lei, foi sancionado pelo presidente da República o congelamento dos salários, o congelamento do tempo de serviço para quinquênio, para progressões e de outros direitos pelo governo federal, até o final de 2021. Houve veto do presidente nas emendas que tiravam de fora desse congelamento alguns servidores, algumas categorias. Esse projeto ele volta para o Congresso, mas mesmo que o Congresso derrube o veto do presidente, não livraria parte dos servidores desse congelamento salarial. Ao mesmo tempo em que o governo federal vem com essa medida, e aqui cabe ressaltar, essa medida ela foi justificada em troca de uma ajuda para os estados e municípios em razão da perda de receita. No projeto, o governo repassa 60 bilhões para ser dividido entre os estados e municípios e justifica que, com isso, irá fazer uma economia de 120 bilhões sobre os direitos dos servidores. Pois bem, Belo Horizonte, a prefeitura, por um lado, com esse projeto, se a gente não conseguir derrubá-lo no Supremo, a prefeitura recebe do governo federal uma recomposição das perdas de impostos que ela está tendo nesse período de pandemia e, por outro lado, a prefeitura economiza não dando reajuste, não concedendo reposição de inflação para os servidores, não fazendo as progressões por tempo de serviço, não fazendo os pagamentos de quinquênio, que passariam a ter os prazos contados novamente só a partir de janeiro de 2022. Pois bem, além desse ataque que vem do governo federal, tem também, aí ainda é projeto de lei, que está tramitando na Câmara Municipal de Belo Horizonte, que trata do aumento da alíquota da Previdência. Esse aumento ele é justificado em razão da reforma da Previdência Geral que foi aprovada no Congresso Nacional. Ainda que as outras questões, como o tempo de serviço para aposentadoria, não tenham, nesse primeiro momento, incluído os servidores do município, porque depende de uma votação na Assembleia Legislativa do Estado, na questão do valor da alíquota, existe uma legislação federal que estabelece que o município teria que seguir a alíquota geral. Porém, na reforma da Previdência foi estabelecido duas formas de cobrar essa alíquota previdenciária. Uma seria 14%. A outra seria alíquotas progressivas em cada faixa de salário, que foi, inclusive, o modelo adotado pelo governo federal na reforma do INSS. Em Belo Horizonte, a Secretaria de Previdência encaminhou um projeto para a Câmara, onde estabelece a alíquota única de 14%, que beneficia quem ganha os salários mais altos, em detrimento de quem ganha os salários menores. Por este motivo, Sindibel, nós encaminhamos proposta de emenda, onde se tem que aumentar, e nós discordamos até que deveria ter qualquer aumento, mas se tiver que aumentar, que seja através de alíquota progressiva, que é uma forma de beneficiar a maioria dos servidores, principalmente os que ganham os menores salários. Nessa proposta de alíquota progressiva,
seguindo o que está na lei nacional, quem ganha até R$ 1.045 teria desconto de 7,5%, ao invés de 11%, ou de 14%, como que é a prefeitura. De R$ 1.045 até R$ 2.089, passa para 9%. E por aí vai, em cada faixa salarial. É bom esclarecer para não ter confusão na cabeça do servidor. Vou dar um exemplo. Quem ganha R$ 6.000, a alíquota de 6.000 até 10.000 seria de 14,5%. Mas não é 14,5% sobre a totalidade dos R$ 6.000. É 14,5% do valor que vai de 6.000 a 10.000 reais. Então, se esse trabalhador ganhar R$ 6.200, ele vai pagar 14% em cima de R$ 100 que ultrapassa os 6.000. Nos valores, nas faixas anteriores, segue a tabela como está colocada na lei. Então, a proposta de alíquota cobrada, não única de 14%, mas de forma progressiva em cada faixa de salário que compõe a remuneração, ela é mais justa. Na maioria dos casos, o servidor vai pagar até menos do que ele paga atualmente e bem menos do que se fosse 14%. E aí cabe aqui a gente tirar um mito. A Previdência de Belo Horizonte não é deficitária. Nós temos dois fundos. Um fundo é chamado de BHPrev. Todos os servidores que entraram na prefeitura a partir de 2011, eles entraram no BHPrev. Esse fundo, ele está com superávit de mais de R$ 1 bilhão. E nós temos os servidores que entraram antes de 2011, que ficaram no FUFIM. Sobre o FUFIM não cabe falar de déficit, por quê? Até a criação do RPPS, a prefeitura administrava a Previdência. Não havia participação dos trabalhadores fiscalizando a aplicação dos recursos. A Previdência também tem uma lógica de solidariedade, ou seja, o servidor que está na ativa, ele paga a Previdência para garantir o pagamento daqueles que já aposentaram. Mas vejam bem, se a partir de 2011, todo servidor que entra na prefeitura, ele passa a contribuir com outro fundo, que é o BHPrev, então é lógico que aquela arrecadação de quem está na ativa, que era antes de 2011, na medida que ele vai aposentando, a tendência é diminuir. E quem tem que bancar essa diferença por lei é o Tesouro Municipal. Mas Belo Horizonte tem uma arrecadação de quase 13 bilhões. A arrecadação de Belo Horizonte, o que gasta com a folha, aposentados e ativos, não passa de 43%. Então é uma realidade totalmente diferente da realidade do Estado. Mesmo com esse momento agora de crise, a justificativa, olha, vai cair a receita, a queda da receita, a queda dos impostos, isso é algo transitório. Quando a gente fala em Previdência, nós não estamos falando em 1 ano, 2 anos, nós estamos falando em 30, 40, 50 anos. Então usar esse momento de pandemia, usar esse momento de quarentena, onde tem uma queda na receita, é, na verdade, um subterfúgio, uma desculpa para enfiar a mão no salário do servidor. Pois bem, nesse momento a gente tem dificuldade de chamar mobilização, paralisação, greve, até em razão da quarentena. Mas cada um, e esse é um apelo que no papel de presidente do sindicato eu faço a cada servidor que vai ser prejudicado se esse projeto for votado do jeito que está na Câmara, cada servidor pode acionar o seu vereador. Nós pedimos que todos os servidores entrem nas redes sociais, entrem lá na rede social do prefeito, entrem na rede social de cada um vereador, para que
a gente cobre da Câmara que não vote o projeto neste momento, e ainda mais com alíquota de 14%, beneficiando só uma minoria na prefeitura que ganha acima de R$20 mil por mês. Faço um apelo também, principalmente para o pessoal da administração, né, para todos os servidores, mas principalmente o pessoal da administração. Acionem o líder de governo, o vereador Léo Burguês. O líder de governo tem um papel muito importante na Câmara Municipal. Acionem o líder de governo, acionem a presidente da Câmara, para que seja realizada uma audiência pública com a participação dos representantes dos trabalhadores, com a participação do secretário Gleison da Previdência, para que a gente faça um debate claro sobre esse projeto que está na Câmara. O sindicato, o Sindibel, nós já declaramos isso. Nós não temos uma posição partidária. Esse ano vai ter eleições municipais. A nossa orientação para todos os servidores, e nós estamos falando aqui neste momento com 100 mil eleitores pelo menos, contando com os familiares de cada servidor da prefeitura. A nossa orientação é que o voto não seja um voto partidário, não seja apenas um voto com clichê ideológico de esquerda, direita ou centro. A nossa orientação é que o voto seja: qual foi o vereador que priorizou o CPF e colocou em segundo lugar o CNPJ da prefeitura? Qual foi o vereador que neste momento vai votar junto com o servidor ou vai votar junto com a burocracia da Secretaria de Previdência, que está olhando o interesse dos que ganham mais? E é bom lembrar, o maior discurso quando empurraram a reforma geral da Previdência foi que quem ganhava menos pagaria menos. Não é o que está acontecendo em Belo Horizonte. Todos os servidores, eu peço aqui, compartilhem esse vídeo, conversem com seus colegas e acionem nas redes sociais a Câmara Municipal de Belo Horizonte. Um abraço a todos.